na última semana da nossa série 7 Pecados Capitais. Hoje vamos falar sobre inveja. Antes de entrar sobre inveja, eu queria só dar uma pincelada em algo que o Bruno, acho que já falou, que os 7 pecados capitais, eles não estão registrados na nossa Bíblia cristã de forma sistematizada, não faz parte da nossa teologia no sentido organizado de ser, né? Teocracia, Espírito Santo, mas é um pensamento, né? É um conjunto de ideias que estão sendo organizadas desde o século IV por um monge do movimento monástico chamado Evráglios. E esse monge, lá no meio do deserto, começou a se perguntar quais eram as pulsões, as forças que regiam a nossa motivação caída, as nossas carnes, né? Então ele começou a olhar para dentro de si e se questionar: quais são os meus apetites primários como pessoa, no sentido pejorativo de ser, né? O que mais me atrapalha? O que da minha humanidade, de fato, para mim é um desafio? E lá no século XVII, a Igreja Católica Apostólica Romana incluiu os 7 pecados capitais no seu catecismo. Então, desde o século XVII, quando você vai fazer crisma, primeira comunhão, tem lá o estudo dos 7 pecados capitais, né? Algo que eu acho que nós, como igreja cristã protestante, poderíamos incluir na nossa classe dominical também, para as crianças, enfim. Faz sentido estudar esses 7 pecados. Não sei se você tem sido tocado por algum problema aí dentro, né? Mas faz sentido. Então, desde o século IV está sendo pensado, o século XVII isso foi melhor organizado, e eles partem dessa pergunta para dentro de si: o que nos desumaniza? O que tira você da visão humana de ser? Eu preciso lembrar que quando a gente diz que errar é humano, é uma expressão errada. Porque quando Deus nos criou à sua imagem e semelhança, como humanos, humus, né? Adão é terroso, é humus, vermelho, humus, de terra. Ele não nos criou em uma origem pecaminosa. Ele nos criou à imagem e semelhança dele, sem pecado. Então, quando a gente diz, isso é humano. Não, o humano é aquele Adão antes da queda. Então, errar não é humano, errar é desumano. Nós só passamos a errar depois que nós pecamos e começamos a nos desumanizar. Eu era um humano perfeito, a imagem de Deus, minha imagem de Deus caiu e agora eu estou em desumanização. Um termo muito recente é coisificação, é gente virando coisa. Não é isso? Então, essa semana, prenderam um abusador, né, que abusava das enteadas desde os 3 anos de idade. Ou seja, isso é gente ou é coisa? É coisa. Não faz sentido. E por que ele está nesse processo pecaminoso? Porque desde a queda nós entramos por um espiral de morte e nós vamos nos desumanizando, nos coisificando, ok? Bom, quanto mais perto de Deus, mais perto da imagem que você foi criado para ser. Quanto mais perto de Deus, mais humano. Então, num sentido de salvação, quanto mais salvo você for, mais humano você é. Quanto menos salvo você for, menos humano você é.
no sentido humano de olhar o outro, de perceber a vida que é partilhada. Então, se nós formos medir a salvação, ou a sua experiência de salvação, pode ser chamada de santificação, regeneração, ela pode ser medida pelo quanto você consegue ser humano e o quanto você é desumano. Na parábola do bom samaritano, aqueles dois que passam de lado, são humano ou desumano? Em ver alguém carente com algo que ele podia fazer. Está entendendo onde eu quero chegar? Mas eles estavam indo para o templo, ou voltando das obrigações do templo, e eram desumanos. Está vendo como que a espiritualidade não determina? E alguém que passava, samaritano, rejeitado, que tinha uma percepção humana, parou, cuidou dos ferimentos, pôs no seu carro, levou para um hospital, pagou a conta, deixou o dinheiro sobrando. Está entendendo isso? Quanto mais perto de Deus, mais perto de quem Ele nos criou para ser, mais humanos. Quanto mais longe de Deus, mais distante daquilo que Ele te criou para ser. E se você começa a trilhar um caminho de distância, você começa a pecar. E esse pecado pode gerar em você defeitos morais. Pode te desumanizar a ponto de se tornar um vício pecaminoso. Então, por exemplo, orgulho. O Bruno que falou de orgulho? Foi? O orgulho faz você olhar as pessoas de cima para baixo, não é assim? Aquele cara intocável que nunca erra. Então ele olha sempre assim. Na semana passada, a Esther falou para nós sobre luxúria, no sentido dessa perversão na proposta sexual que Deus nos propôs, que propôs à humanidade. E ela falou muito sobre inclusão, né, em amor dessas pessoas que vivem no meio dessa sociedade, que de um lado já não é aceita, e nós, que não deveríamos necessariamente incluir, mas acolher, que é diferente, né, nós também como igreja temos dificuldade. Então a gente fica nesse meio. Aí, o que seria a igreja incluir essas pessoas? Uma igreja contemporânea, por exemplo, que é uma igreja desvirtuou a teologia para acolher uma vida pecaminosa. Isso não faz sentido. Isso é inclusão. Inclusão à força, né? A fórceps. Não seria o nosso caso. O nosso caso é acolhimento. Olha, venha, mas, vírgula, vamos caminhar junto, né? Vamos nos ajudar. Então, semana passada falamos disso. E hoje, chegamos em um pecado que não existe no nosso meio. Um pecado que nós, como igreja, não experimentamos ou nunca experimentamos. Gênesis, capítulo 4, é o texto básico que eu vou utilizar. Gênesis 4. Eu pus lá na chamadinha lá, do nosso banner, que não existe no nosso meio, que por isso justifica a nossa ausência de falar desse assunto. E eu fui pesquisar ontem à noite qual foi o nosso banner dos últimos 6 meses menos visto ou curtido. Imagina qual? O de ontem. E isso para nós faz sentido também, porque é uma provocação, né? A pessoa tem que aceitar a provocação, e nem sempre a gente está disposto a aceitar a provocação, né? Mas Gênesis 4. Gênesis 4. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim, e disse ela, com o auxílio do Senhor, eu tive um filho homem. Voltou a dar à luz desta vez e teve um filho chamado Abel. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor.
Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o teu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Bom, esse texto conta a história de dois filhos de Adão e Eva, irmãos da mesma família, ou irmãos de sangue, que um dia vieram a oferecer a si mesmos e suas ofertas a Deus, e o texto diz que Deus se agradou de um e da sua oferta, e não se agradou do outro e da sua oferta. A palavra agradou aqui tem um sentido de Deus olhou diferente, ou seja, Deus contemplou, Deus prestou mais atenção em Abel e na sua oferta do que em Caim e na sua oferta. E então, quando Caim percebeu que Deus fez isso, gerou a primeira possibilidade de inveja registrada na Bíblia. O Anderson tem uma frase muito difícil. Ele diz o seguinte: desde Caim, ofertas mostram a verdade sobre as pessoas. Pessoas mentem, ofertas não. Pessoas até falam, mas as ofertas escancaram o que elas falam. E isso independe do valor, pode ser de R$50. Ofertas falam. Ofertas têm voz. Ofertas dão voz. O Senhor então adverte Caim no versículo 6. Olha, cuidado, que se você de fato sentiu inveja, porque o seu rosto descaiu, o pecado mora aí dentro. E você precisa ter força de resistir, a dar vazão a esse pecado, a dar uma consequência ao seu pecado. Ele bate a porta, mas cabe a você dominá-lo. Lembre-se, antes da queda, o pecado não batia a porta. Agora, existe uma natureza contaminada que abre precedentes, abre portas, abre janelas para o pecado. E esse pecado bate a porta e nós precisamos dominá-lo. O que Caim fez? Em vez de fechar a porta do pecado, ele deu vazão. Ele sentiu inveja e manifestou inveja de forma raivosa, chamou seu irmão para o campo e o matou. Primeiro homicídio da Bíblia, causa inveja. E eu aprendi algumas coisas. Primeiro, a inveja embaça nossa visão a respeito do outro. A inveja embaça seu óculos. Você percebeu a arte que o Daniel fez para nós? Está aqui, ó, está aqui, ó. Perceba ali. De um lado esquerdo, do meu esquerdo aqui, tem uma grama, não tem? E a grama tem um formato de um coração partido. Perceberam isso antes? Ó, esse coração partido, ferido, passa a olhar para a grama do vizinho. Só que quem olha para a grama do vizinho não é o dono da grama, mas é o vizinho. Ou seja, aquela grama pode ter doente, ele não sabe o preço que é para cuidar dela, mas é mais bonita que a minha. Entende isso? Embaça.
A inveja embaça a nossa visão a respeito do outro. Gente, Caim não viu a partir de quem ele era, mas a partir de quem ele não era. Embaçou. É quando a pessoa começa a olhar para o outro, não com base de si mesmo, mas por que o outro é isso e eu não sou? A referência já não é a partir de mim, mas é a partir do outro. Embaçou. Ao invés de Caim tomar Abel como uma referência, uma inspiração, ele toma ele como um adversário. Não, então Abel é um adversário. Mas Abel era irmão dele, de sangue. Pensa comigo. Pedro e Gabriel vai apresentar suas ofertas a si e as suas ofertas a Deus. E aí Deus se manifesta lá no Monte Sinai, em Cidrolândia. E aí Deus aparece para o Gabriel no primeiro dia lá e fala: Gabriel, gostei de sua oferta hoje. O Pedro falou: mas que beleza, irmão. A sua oferta foi suficiente de agradar o nosso Deus. Ele não parte de um sentimento negativo contrário ao que ele fez. Por quê? Porque no fundo eles são uma coisa só, uma família só. E foi isso que aconteceu com Caim e Abel. Só que eles já eram partidos. Caim já tinha esse coração com a grama partida. E ele passa a olhar para o outro de baixo para cima. Por que ele? E por que não eu? Olhamos para aqueles que nós gostaríamos de ser, olhamos para aqueles que nós gostaríamos de ter, aqueles que conquistaram o que a gente gostaria de conquistar, e começamos a falar assim: será que é justo? Gente, um negócio que não entra na minha cabeça é a razão da meritocracia. Ela faz sentido em alguns caminhos, mas não é total. Então tem coisa que alguém tem que não tem explicação. O negócio simplesmente caiu no colo dela e ela tem. Exemplo: eu não tenho olho azul, ponto. Eu não tenho. Se eu invejar o Amós, cadê o Amós? Está por aí? Se eu invejar esse bitela de olho azul, que ele só olha e parece estar prestando atenção em tudo, né? E o olho é azul assim, cristal. Faz sentido isso? Não faz sentido nenhum. Mas a inveja, ela é tão violenta que ela provoca a gente a querer algo que a gente sabe que a gente não é e não tem, não pode ter, mas que a gente se propõe, uma vez que a gente não pode, a não deixar que aquele também tenha. Então eu não tenho olho azul, então ninguém vai ter. Não, se não é justo para mim, não é justo para ninguém. A inveja, ela nos coloca nesse lugar de, quando ela se instala, a gente começa a questionar: por que ela e não eu? Não, mas você já viu os filhos dela? E por que não os meus? No fundo, a gente não quer ter o que ela tem, mas a gente não quer que ela tenha o que ela tem. Simplesmente porque a gente acha que a gente é mais justo do que o outro. Ponto. E aí a gente começa a brigar com essa questão de medida, ou seja, Deus deu uma medida para um, Deus deu uma medida para o outro, e a gente começa a questionar por que Deus deu aquela medida para um, e o resultado, inveja. E essa inveja, ela tem a capacidade de ver tudo do outro com lente de aumento. As duas mulheres chegam na festa, juntas, mas a lente para olhar a mulher é maior do que para olhar você mesmo.
transformam coisas pequenas, coisas simples. Não, mas por que o marido dela fala assim dela e o meu não fala assim de mim? Mas foi uma coisa tão simples, assim, normal. Mas para aquela pessoa que tem a inveja, já é algo grandioso. Não, por que ele? Não eu. Transformam anões em gigantes. Indícios em certeza. Não, eu acho que eles estão comprando uma casa nova. Mas por que você está achando? Não, eu vi eles conversando. Não, que absurdo, né? Eles comprar uma casa nova. Aí o fundo daquele absurdo é o quê? Por que não sou eu? Lembra de João capítulo 8, quando aquela mulher é trazida aos pés de Jesus para ser apedrejada? E aí os homens estão lá prontinhos e perguntam para Jesus, e aí, vamos apedrejar agora? O que diz a lei? Só que ali é uma pegadinha, né? Todo mundo sabe que em caso de adultério tinha que ser apedrejado o marido e a mulher, ou os dois que adulteraram, o homem e a mulher. No caso, trouxeram só a mulher. Se Jesus concorda em apedrejar, ele descumpre a lei. Está em terreno romano. Mas, se ele fala, pode apedrejar, descumpre a lei, porque o homem não estava lá. Se Jesus fala para não apedrejar, ele é um judeu em terreno romano, dizendo para pessoas que estão acima dele, né, no judiciário ali, o que pode e o que não pode fazer. Ou seja, qualquer uma ele ia tomar. E aí Jesus fala assim, talvez por perceber o coração daqueles que estão com as pedras nas mãos, quem não tiver pecado, ou eu trocaria na minha versão, aquele que não teve vontade de fazer com ela o que esse homem fez, atire a primeira pedra. Porque a vontade que tinha não era em fazer justiça em nome de Deus, era o seguinte, por que o outro pôde dormir e eu estou me segurando a onda aqui e não dormi? Não, apedreja. Não, eu estou me castrando aqui, eu estou santificando. Ela não santificou? Não, ele também não. Eu consegui, ele não conseguiu. Então, já que eu não posso, e ele quebrou essa regra, e eu não quebrei, apedreja. A inveja, irmãos, ela vai contaminando de tal forma nosso coração, que a gente começa a desejar a morte do outro. Não necessariamente física, mas a gente começa a matar com palavras, com pensamentos, com intenções. A gente começa a tanto faz, já. Vai viver ou vai morrer, tanto faz. O fundo, né, é morte. A segunda coisa que eu aprendi, está lá em 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, é que a inveja nunca é estável. Ela está em constante pulsão. Está sempre te provocando. 1 Samuel 18, olha que história. Que coisa. Então a primeira coisa que falamos, a inveja embaça a nossa visão a respeito do outro. Segundo, a inveja ela nunca é estável. Não é um sentimento assim, você só sente, não. Ela sente e provoca, está sempre te provocando. 1 Samuel 18. Depois, 1 Samuel 18, irmãos, conta a história de Davi pós vencer Golias. Lembra da história? Tem um exército de Israel de um lado, uma semana um gigante passando na frente do exército de Israel, falando assim, não tem homem aí não? Tem ninguém aí que vem aqui lutar comigo? Uma semana. Saul está onde? Do lado de cá do exército. O Eliabe, os guerreiros lá, os irmãos de Davi estão onde? Na fila lá. Alguém fez alguma coisa? Não, aí chega um menino chamado Davi,
com um cestinho para dar comida para os seus irmãos, escuta as afrontas do Golias contra o povo de Deus, mete o bedelho, o irmão dele mais velho fala assim, é muito presunçoso mesmo, né? Não passa de um menino, uma criança. Você veio aqui para quê? Aí Davi, não, eu só vim trazer comida, mas está lá. Aí ele chega para um soldado e fala assim, o que vai ganhar mesmo se vencer esse Golias? O rei Saul falou que vai dar a filha dele. Não, então eu quero. Ele pensa, vai lá em Saul. Não, chama o rei lá. Chega para Saul e fala, Saul, é o seguinte, eu tenho um plano. Eu vou contra Golias. Saul, não, deixa disso, menino, vai para sua casa jogar bola. Falou assim, não, ele vem contra mim com espadas e lanças, e eu vou contra ele no nome do Senhor. Porque ele não está afrontando uma pessoa, ele está afrontando o Deus vivo. Então Davi pega a pedrinha, 5 pedrinhas, né? Põe numa funda, roda a primeira e na testa, mata Golias. Depois disso aconteceu, capítulo 18. Título da minha Bíblia, a inveja de Saul. Olha isso. Depois dessa conversa, de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar para a casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornaram seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu a Davi com sua túnica e até a sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo o que Saul lhe ordenara fazer, Davi fazia com muita habilidade. Que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou todo o povo, bem como os conselheiros de Saul. Versículo 6. Quando os soldados voltavam para casa depois de Davi matar os filisteus, e as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicos alegres e instrumentos de 3 cordas. E as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, e Davi dezenas de milhares. Pronto. Deu B.O. Saul ficou tão irritado com esse refrão e aborrecido e disse: atribuíram a Davi 10 dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. Sabe o que acontece, irmãos? Toda vez que a gente é atacado por inveja, a inveja nunca fica só na inveja. A inveja traz maquinações, planos. O que eu posso fazer para fazer com que essa pessoa perca o que ela tem, deixe de ser o que ela é, no mínimo menos do que eu tenho. Davi tinha matado Golias. Saul traz Davi para o palácio. Ou seja, o rei que não teve coragem de se opor ao gigante é vencido por um menino que tinha coração de rei e vence o gigante. Resultado, inveja. Por que inveja? Porque Saul não conseguiu lidar com a possibilidade de Davi ser reconhecido acima de quem ele era. Um tinha o cargo, Saul, e o outro tinha a unção para o cargo, Davi. Então mata ele. Percebe que a inveja, ela é algo que vai produzindo em nós um senso de justiça, entre aspas, ou injustiça, que pode fazer com que a gente faça contra o outro coisas que a gente nunca imaginou fazer. Sabe o que Saul faz?
Versículo 10. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus se apoderou de Saul e ele entrou em transe em sua casa enquanto Davi tocava a harpa e como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e atirou dizendo: encravarei Davi na parede. Olha a inveja. É só inveja? Nunca é só inveja. Mas Davi desviou 2 vezes. Versículo 12. Saul tinha medo de Davi porque o Senhor havia abandonado e agora estava com Davi. Irmãos, a inveja é um sentimento próprio de pessoas próximas. Você nunca vai sentir inveja de alguém que é muito distante de você. Então, exemplo. Eu não vou sentir inveja de um jogador de futebol. Não faz sentido. Eu sei que eu sou o R9 lá da nossa pelada lá, né, Gui? Eu deixei os meninos brincarem essa sexta-feira sem eu ir, para não... Olha o orgulho aí. Né? Mas o camisa 9 titular... Mas eu não vou sentir inveja do Ricardo Oliveira, que além, inclusive, de ser atacante, jogar no meu time do coração, é pastor. Não vou sentir inveja dele. Sabe por quê? Porque a realidade dele é outra. Normalmente a gente começa a sentir inveja de pessoas que estão muito próximas a nós, ou que a gente tem como referência para nós. Ah, por que essa pessoa que tem isso e eu não tenho? Inveja é um negócio que faz parte dos ambientes de convivência de pessoas. E a força motriz da inveja é causar dano ao outro. A gente começa com ações premeditadas. Não são apenas inveja. Não é apenas inveja. E qual é a forma, então, de resolver essa suposta injustiça? Fazer com que o outro perca o que tem. Por que Saul quis matar Davi? Porque Saul não queria perder o que tem, mas ele já tinha perdido o que tinha. Então, já que eu perdi, você também não vai ter. Mata ele. Passamos então a trabalhar pelo desfavor do outro e não pela promoção do outro. Lembra da historinha do discipulado, do pastor lá, os discípulos da igreja? O pastor, presidente titular da igreja, vai discipulando. Só que aí tem um menino muito bom, ou uma moça muito boa de serviço, com muitos dons. E aí ele vai ensinando, só que chega um momento que aquela pessoa começa a querer ser melhor, ou tem potencial para ser melhor do que esse pastor. E aí começa-se esse pastor dar um passinho para trás e diminuir o tamanho daquela pessoa. Não pensando mais no crescimento da pessoa, mas na possível perda da posição e do cargo que ele tem. Então eu até te discipulo, mas até o ponto que você não se torna melhor do que eu. Conhece essa história? Outra dúvida. Você acha que alguém daria um curso que ela ganha muito dinheiro? Um exemplo, o cabeleireiro, barbeiro. Está na moda as barbearias. Aí tem um barbeiro que dá um curso. E ele promete nesse curso, depois que a pessoa fizer esse curso, ela vai ser tão boa quanto ele. Pergunta: você acha que essa pessoa vai fazer isso? Tão boa quanto ou melhor que ele?
Como você acha que ela pode fazer isso? Você acha que alguém faria isso? Como que uma pessoa que tem a sua galinha que bota o ovo, daria a galinha para o outro? E ficaria sem ovo. Não é sem só a galinha. Está entendendo? A inveja, ela leva a gente para esse lugar de injustiça. Por que ele tem e eu não tenho? Nós já viu o carro do pastor? Eu não tenho carro. Não, e a roupa dele? Aí vai para a festa. Nossa, você viu o cabelo dela? Tá feio demais. O feio demais, você sabe como é que é feio demais. Por dentro está assim, por que não é o meu? Inveja. Como eu disse, a inveja acontece entre os próximos. Lembra da história de José, irmãos? Lembra da história? Jacó casa com Raquel, tem filhos, e aí tem 12 filhos, e o último filho chama José, e Jacó era apaixonado com José, via em José coisas diferentes, faz uma túnica colorida para ele, e sei lá por que cargas d'água, José tem um sonho. E ele cai na bobagem de contar seu sonho para quem? Para os seus irmãos. Ele chega e fala, ó, tive um sonho. Como é que é o sonho? Ah, eu sonhei que tinha 12 feixes. E 11 feixes se dobravam diante de um feixe. Os irmãos começam a achar estranho aqui. Onde você quer chegar com isso? Bom, já tinha um problema ali. O único que tinha veste colorida era José. A galera já estava tiririca. Aí passam uns dias, ele tem outro sonho. E conta para os irmãos o outro sonho. E aí algum dos irmãos vira e fala assim, mas peraí, quem que esse cara está pensando que ele é? Foi criado com a gente, veio da mesma barriga, por que ele não eu? Não. Vamos resolver esse problema dele. Ô José, vamos ali no deserto, vamos dar uma passeada. Chega lá no deserto, primeiro ele faz um desencontro para José se perder, não dá muito certo, jogam José numa cisterna lá, e lhe dá como morto para o seu pai. Ou seja, já que José não pode ser maior do que os seus irmãos, José não pode ser. E é assim que é a gente. Quando a inveja nos alcança, já que a gente não pode ser, que não seja ninguém. A inveja, então, irmãos, é um pecado das pessoas que convivem por perto. Era os irmãos de José que o venderam. Foi Caim que matou Abel, viu? São pessoas que convivem de perto, que almejam as mesmas coisas, que sonham com os mesmos negócios, que têm a mesma idade, que têm filhos na mesma escola, que calçam o mesmo número de sapato, que gostam das mesmas coisas. A inveja ronda esse pessoal. Mas por que ele é o pastor e eu não? Por que ele toca e eu não toco? Por que ele fala e eu não falo? Por que... Está entendendo? Você nunca vai ter inveja de alguém que está muito distante de você. Será justamente seus referenciais. Então, por exemplo, se um dia eu tiver que dividir, olha a minha presunção, dividir um púlpito com um Ed René Kivitz, nossa. Mas se alguém acabou as duas pregações, chegar para mim e falar assim, nossa,
quando você pregou, Deus falou comigo. Não. Mas se alguém chegar para mim e falar assim, ó, foi até legal o que você falou, mas depois, mano, eu vi Deus, cara. Eu vou sair de lá assim, o que eu faço para acabar com esse cara? Por quê? Porque ele não é mais meu companheiro de púlpito, ele é meu concorrente. Inveja. Seu chefe pede para você fazer uma coisa, pede para a equipe fazer. Aí a sua cabeça está assim, eu vou fazer primeiro. Aí você acelera, faz entrega. Pediu de novo, faz entrega. Pediu de novo, faz entrega. Você está fazendo porque seu chefe te pediu? Ou para o seu chefe saber que alguém ali é superior aos demais? Pode ser inveja. São justamente seus referenciais que podem gerar em você possibilidades de sentir inveja. Porque a inveja é própria da proximidade. A Rebeca tem uma frase muito legal que fala assim: a inveja nunca é plena. Mata a alma e envenena. E não é, gente. Mata a nossa alma. Porque a gente não para viver a nossa vida, a gente sempre está vivendo a vida do outro. A vida que a gente gostaria de ter e não tem. O carro que a gente gostaria de ter e não tem. A mulher que a gente gostaria de ter e não tem. Os filhos que a gente gostaria de ter e não tem. E a gente esquece de viver o que a gente tem. A gente esquece de ser contente com a porção que Deus nos deu. Estava cortando cabelo essa semana. E aí chegou uma senhorinha lá de 70 e poucos anos, teve um caso com um senhor muito bem sucedido financeiramente, que morreu e deixou um testamento doando toda a sua fortuna para o Hospital da Baleia. Mas é muito dinheiro. Só que alguém da família dessa mulher ficou sabendo, advogado, entrou na justiça e conseguiu metade da herança para ela. Só que ela vivia numa casinha de 2 cômodos. De repente, caiu no colo dela milhões, talvez bilhões de reais. Pergunta: alguém invejava ela quando morava, vidinha simples, na casinha de 2 cômodos? E agora? Quantos irão invejar? O que mudou? Mudou nosso senso de valor. Porque a inveja, ela vai se ancorar naquelas vaidades que o mundo está aí para nos oferecer. A pessoa vê aquela vida estética e quer ter aquela vida, mas não sabe quanto custa aquela vida. Chega, 3 filhos, hein? Nossa, é um homem bem sucedido. Eu falei, mas, assim, é bom. Mas seria legal se você fosse lá em casa e visse, né, Gui? 1 horinha essa semana, o Gui foi para lá, bater um papo, tomar um café. Aí o Timóteo, 1 horinha. Aí o Guilherme, o negócio tá pegando. Meu amigo, não sei de onde veio não, o menino está 220. Tem um preço. Mas quem olha de fora, nossa, queria ter essa vida. Vem para ver. 3 da manhã, dentinho na cena, acordou, olhão estatalado. Brincar até 6 horas, vai lá, acorda a mãe, acorda o pai, acorda a mãe, acorda o pai. Não dá para fazer escala, ele quer acordar os 2. Aí 6 horas da manhã ele resolve dormir. Já está claro, eu vou fazer o quê? Levantar e trabalhar. Vou fazer o quê? Não é assim, Joyce? Quer mesmo? Então, gente, a inveja, ela é pecado porque ela é contrária ao amor. A gente não ama quando a gente tem inveja do outro. A gente quer prejudicar o outro. A inveja, ela é um problema porque ela é um desamor. Ela almeja o fracasso. Alguém já sentiu esse sentimento? Ninguém, graças a Deus. Mas é mais ou menos o seguinte:
Você até não fala não, mas lá dentro você fica torcendo, não, tomara que dá errado, quebra a cara, tomara, mas eu avisei, né, já que está fazendo errado, o problema é seu. Quebrou a cara, aí lá dentro vem um prazer em ver o outro batendo a cara na parede. Sabe qual que é o fundo desse sentimento? Inveja. Tem alguma coisa naquela pessoa que está amarrada em você, que você queria, ou que você gostaria. Eu avisei para não comprar aquele carro. Comprou, agora não aguenta dar manutenção, o motor fundiu. Eu avisei. Bem feito. No fundo assim, nossa, mesmo com o motor quebrado, eu queria para mim. Inveja. Desejar o mal do outro, desejar a desgraça do outro. A inveja, ela nos desassemelha da imagem de Deus, porque Deus nunca imaginou isso para os seus filhos. Ele deu a porção, a medida para cada um de nós, segundo a sua vontade. Isso nos tira a possibilidade de contentamento. Você nunca vai ver um invejoso contente. Não tem jeito. Se ele sente inveja, ele sempre vai querer ter mais do que tem, desejar o que não pode ser ou alcançar, e nunca vai estar feliz com o que Deus já confiou na mão dele. Ele não vive o presente, ele vive a vida do outro. Nos coloca na posição de competidores. Não, ele falou que vai ler a Bíblia uma vez, eu vou ler 2 vezes. Porque eu sou melhor que ele. É assim, filho. Não, ele deu essa aula, não, eu vou dar uma aula melhor. Porque nós não somos amigos de caminhada, de jornada, nós somos competidores. Porque na verdade o fundo da competição é sair vencedor. Só que a gente já teve o vencedor. Quantos já passaram pela possibilidade na empresa de um cargo e aí começa aquele... Até ontem era tudo bem sua relação com os amigos, mas agora como tem a possibilidade daquela pessoa se tornar gerente, o que acontece com as relações? Tem que ser mudadas, sabe por quê? Porque alguém vai ter que passar em cima de alguém para alcançar um lugar que ela não tinha. Inveja, pecado, morte, competição, eternos faltantes e não contentes. Por isso que a inveja é pecado. Bom, para fechar, Asaf compôs um salmo, Salmo 73, que é o salmo do invejoso arrependido. Já ouviu essa? Salmo do invejoso arrependido, Salmo 73. Olha que interessante. Homem de Deus, Asaf, viu, pessoal? Palavras de um homem de Deus e sincero. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento. Alguém já sentiu isso? Tem corpo saudável e forte. Estão livres de fardos de todos, não são atingidos por doença como outros homens. Por isso, orgulhos deles servem como colar e suas vestes de violência. No seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam a opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. E eles dizem: como saberá Deus? Como terá Deus o conhecimento do Altíssimo? Assim são os ímpios.
sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando eu tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino desses homens. Eu até senti inveja deles. Eu até olhei para a grama do vizinho. Eu até desejei ser o vizinho. Mas teve um dia que eu encontrei o teu altar e entrei na sua presença. E aí, no seu santuário, eu percebi o destino desses homens ímpios. Certamente o Senhor os põe em terreno escorregadio, fazem cair nas ruínas, são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu o farás desapareceres. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, disse Asaf, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. O Senhor toma a minha mão direita e o Senhor me sustenta. Não preciso sentir inveja. Você, Deus, me dirige com o teu conselho e depois você vai me receber com honra. Versículo 25: a que tenho eu nos céus, senão somente o Senhor? Eu não preciso mais olhar para o outro, eu olho para o Senhor. E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. Asaf parou de olhar para o homem, foi para o santuário de Deus e começou a olhar para o Eterno. E à medida que ele fez isso, o Eterno deu uma imagem do próprio Eterno para ele, que coisa nenhuma nesse mundo pode pagar. Grama verde nenhuma nessa vida pode ser melhor. Versículo 26: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e Deus é a minha herança para sempre. Eu não preciso desejar a posse do outro, eu já tenho uma herança. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. O Senhor destruirá os fiéis, mas para mim, bom mesmo é estar perto do Senhor Deus. Olha que coisa linda. Eu fiz do soberano Senhor o meu refúgio, e eu proclamarei os seus feitos na minha vida. Asaf aqui confessa que ele teve inveja dos ímpios. Ele viu a grama do vizinho, mas a grama do vizinho desapareceu quando ele viu o dono do vizinho. Ele viu o Senhor nos céus. Qualquer sucesso sem Deus pode ser dissipado com um sopro. E isso depende até a gente chegar na presença do nosso Deus. E a minha oração para a gente vencer a inveja é a que Asaf fez. É encontrar com esse Deus. Esse Deus que nos faz contente com o que a gente tem. Não quero dizer que você não pode ter ambições, referências, desejar melhorar, mas isso não pode virar inveja.
E como a inveja é um lugar, ela acontece nos lugares de proximidade, eu não tenho dúvida que o espírito maléfico da inveja pode estar no nosso meio, julgando pessoas, julgando bens, julgando posições, julgando cargos, desejando o que o outro tem. Mas isso não é comunidade, porque comunidade tem a ver com o amor de Deus, e o amor de Deus é contrário à morte. E eu te convido a orar comigo sobre esse amor que vence a inveja, esse contentamento que vence qualquer desejo pecaminoso da inveja. Pai, nos ajude a vencer, Deus, qualquer pulsão do nosso coração que tenha nascido ou sido gerada a partir da inveja. Nos faça uma comunidade livre das amarras da inveja. Nos faça pessoas carregadas de contentamento. Faz a gente olhar menos para o outro nessa perspectiva e mais para o Senhor. Porque o Senhor tem uma porção, uma medida para cada um de nós. E quem somos nós para julgar o Senhor? Quem somos nós? Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém?